Exercício 32. Escreva a função de protótipo int strcmp char, né, dois vetores, duas strings, que compare duas cadeias de caracteres independentemente de letras maiúsculas ou minúsculas e retorne a diferença ASCII2 dos primeiros caracteres diferentes ou 0 se as cadeias forem iguais, tá? Esse é um exercício que deu um pouquinho de dor de cabeça para entender, tá? No final das contas, esses exercícios de protótipos de função na parte de matrizes que a autora indica criar, são na verdade funções que já existem, né? Até na própria biblioteca string.h, certo? E aí é interessante porque mostra aqui como que é basicamente o passo a passo dessas bibliotecas, certo? E aí pesquisando mais ou menos como essa biblioteca funciona, como essa função funciona, desculpa, strcmp, né, o comparison string, ele verifica se as strings são iguais. Se não são iguais, se são iguais, retorna 0, se eu não me engano. Se não, retorna -1 ou 1, tá? Eu não me lembro muito bem, mas eu vou deixar aí na descrição a definição dessa função, tá? A definição dessa função, o site dela, ok? É simples, não é uma função difícil, então vamos começar. Primeiramente, o protótipo da função, já indicada pela autora. Ok, então eu vou usar apenas as funções da biblioteca principal, certo? E aquele esquema, como eu vou usar string, eu vou definir um tamanho T padrão, 80, ok? E vamos iniciar minha função, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou precisar ler duas strings, tá? E mantendo o padrão que eu estou utilizando agora, vamos fazer uma função para cada instrução, ok? Então, eu vou criar uma função aqui que lê string, tá? Como é uma leitura de uma matriz, né, sempre reforçando, o valor vai ser passado por referência, logo não terá nenhum retorno, ok? Então, lê underline string, você vai receber uma string do tipo char, ótimo. E essa função lê underline string, str underline temp, vai simplesmente falar digite a string, dois pontos, e vai ler, a string, temp. Simples, ok? Como terei que comparar duas strings, já vou declará-las aqui, str1 e str2. Ok? Vou preencher as strings. Aqui é a parte legal. Ao invés de eu fazer dois scanfs dentro da função main, eu crio uma função que lê string e chamo a quantas vezes for necessário para quantas strings forem necessárias, entendeu? Então, eu vou ler a string 1, eu vou ler a string 2, certo? E agora eu tenho que compará-las, tá? Então eu vou criar um índice, um valor inteiro aqui, que vai ser a diff ASCII2, né, que é a diferença ASCII2 dessa função, e vou fazer a definição da função strcmp, que vai receber a str1 para comparar, e vai receber a str2 para comparar. Certo? Tá certo aqui, tá. Ok.
eu vou comparar as duas strings. Então, eu preciso passar de posição por posição. Logo, precisarei fazer um laço e um controle de índice, que vai ser o meu i, certo? Então, a gente faz o seguinte. For i igual a 0, aquele mesmo esquema, e indo a t, e a cada passo acrescenta mais um, ok? Basicamente, o mesmo que o exercício anterior. No exercício anterior, a gente comparava um caractere com um caractere já dado pelo usuário com um elemento de cada string. Aqui a gente vai comparar elemento por elemento nas mesmas posições, tá? Então, para saber se é igual. Para saber se é igual, a primeira letra do string 1 tem que ser igual à primeira letra do string 2. A segunda letra do string 1 tem que ser igual à segunda letra do string 2. Por aí vai. Então, eu vou fazer o seguinte. If str1 comp na posição i é igual a str2 comp na posição i, se eles são iguais, a igualdade não representa nada, tá? O que a gente quer saber é a diferença. Então, se o elemento da string 1 for diferente do elemento da string 2, eu preciso da diferença, ok? A diferença dos caracteres diferente, a diferença da tabela ASCII dos caracteres diferentes. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada diffTemp, né? Essa temporária é uma variável local. Vou iniciar essa variável com 0, tá? Porque ela vai me fazer o seguinte: diff_temp vai receber, né, ela mais a diferença do strcomp na posição 1 menos a diferença do strcomp na posição 1 e também. Então, é basicamente isso. Ele vai receber essa diferença, tá? Aqui diz dos primeiros caracteres diferentes, né? Também subjetivo, não dá para saber exatamente até quantos caracteres. Então, vou manter dessa forma, tá? É até importante, se você viu uma outra forma da resolução desse exercício, se você acha que não é assim, me manda um e-mail que aí a gente faz uma correção, tá? Até pela possível ambiguidade que este enunciado pode gerar, tá ok? Então, é o seguinte, se for temporário, se for diferente os elementos, ele vai me retornar essa diferença, tá? Então, a função ela tem que retornar um valor inteiro, que vai ser justamente essa diferença, ok? Se por um acaso ele não achar nenhum valor igual, nenhum valor diferente, significa que as duas strings são iguais. Então, o diffTemp não vai ter nenhum acréscimo de valor. Então, ele vai se manter em 0 e aí vai retornar 0, tá? Então, essa parte aqui de verificação se são iguais está ok, certo? Podemos melhorar? Podemos, tá? Lembre-se, se eu digitar a palavra oi e a palavra oi, são só dois elementos. Aqui eu estou definindo t como 80. A gente pode fazer aquela verificação do fim da string, que é o /0, ok? Então é o seguinte, são iguais? Beleza, passa. São diferentes? Faz isso. Atendendo ou não essa especificação, ele vai para a próxima verificação de condição, que é o seguinte: se a str1 comp na posição i for igual a /0 ou str2 comp na posição i for igual a /0, significa que uma das strings já encerrou, por isso eu não preciso verificar, tá?
Um exemplo, se eu digitar tudo minúsculo exatamente na string 1 e na string 2 tudo minúsculo exata, eu vou ter aí as primeiras letras iguais. Porém, no exata, quando for /0, no exatamente ainda vai ter letras a serem verificadas, vai ter elemento. Então, se qualquer uma das duas strings tiver o seu encerramento, eu vou dar um comando de break, ok? O que significa o seguinte, ele vai fazer as duas verificações. Ele vai fazer a verificação se os elementos são diferentes, ok? Sendo, ele vai fazer a diferença ASCII2 e também ele vai verificar se esse valor, se essas strings já estão em seu final, ok? Um exemplo é, aproveitando esse exemplo do exata e o exatamente que eu coloquei, eu vou ter em um momento uma comparação de uma letra com o /0. São diferentes, são. Então a difftemp vai receber essa diferença, ok? E depois vai ter o /0 e vai encerrar o programa, tá? O break vai retornar a diferença de tempo. Basicamente é isso, tá? Agora eu faço a chamada da função, no qual meu diff ASCII2 vai receber o stri cmp que eu vou enviar a str1 e a str2, certo? E aí eu posso, aqui o exercício já está completo, que ela só pede isso, ok? E aí agora eu posso fazer uma função em forma diff para deixar o programinha um pouquinho mais completo. Então essa minha forma diff ela é void, porque não vai retornar nenhum valor. Ela vai receber o inteiro, ela vai receber a diferença ASCII, então diff mostra. E aí eu faço o seguinte, if diff mostra printf as strings não são iguais. Else, não preciso desses colchetes. As strings são iguais. O que acontece aqui? Aqui ele verifica se diff é verdadeiro. Nessa situação, qualquer número diferente de 0, ele entende como verdadeiro, tá? O if vai entender como um valor verdadeiro. Então, se for -1, se for 8, se for 100, se for 1000, se for 20, ele vai entender como um valor verdadeiro. Se for 0, não. Se for 0, ele vai entender como um valor falso. E aí é basicamente isso. E joga para cá, né? Se for falso, joga para cá, faz esse retorno. Agora eu chamo a função em forma diff e envio o diff ASCII2. E aí, fim do meu programa. Fim do meu programa. Vamos fazer um teste? Vamos ver se rodou? Deixa eu compilar aqui. Com certeza tem um ponto e vírgula que eu esqueci. Dessa vez não, mas tem os warnings. Ok, veja só. Erro primário. Que são strings, eu esqueci de declarar o tamanho deles, né? Então, str, tá. Que eu estava entendendo como char. Aí fora isso deu certo. Vamos ver se rodou. Digite a string exata 0 mente e digite a string exata 0. As strings são iguais. Legal. Então é o seguinte, exata 0 mente, exata 0. As strings não são iguais. Tá legal.
exata e exata M. As strings não são iguais. Exata e as strings são iguais. Bom, o exercício está completo. É isso mesmo. Essa é uma função que já existe, tá? Faz basicamente isso. Vou deixar aí novamente na descrição a definição dessa função para vocês verificarem, tá ok? Então a gente se vê no próximo exercício. Este código inteiro aqui vai estar disponível no meu blog, tá? exatazeramente.blogspot, no qual você pode pegar e estudar o código, fazer modificações. E se você achar uma forma de melhorar esse código, o processamento dele, a parte dele, manda para mim, que aí eu posto também a correção feita aí por vocês. Muito obrigado, tchau, tchau.